A guarnição de Sligo foi tratada da mesma maneira por O'Connor Sligai, que após os protestantes deixarem suas fortificações, lhes prometeu clemência e transportá-los em segurança pelas montanhas de Curley até Roscommon. Mas primeiro os aprisionou em uma prisão repugnante, alimentando-o apenas com grãos. Depois, quando alguns papistas já embriagados vieram parabenizar seus perversos irmãos por sua vitória sobre essas pobres criaturas, os protestantes que sobreviveram foram trazidos pelos carmelitas e foram mortos ou atirados por sobre a ponte em um rio, onde a corredeira logo os eliminou. Acrescenta-se que essa perversa companhia de carmelistas foi, algum tempo depois, em procissão solene, com água benta nas mãos, aspergir o rio, sob o pretexto de livrá-lo e purificá-lo das manchas e poluição do sangue e dos corpos dos hereges, como chamavam os infelizes protestantes, que foram desumanamente massacrados naquele exato momento. Em Kilmore, o Dr. Bedell, bispo daquela sé, havia caridosamente acolhido e dado apoio a um grande número de protestantes aflitos que haviam fugido de suas habitações para escapar das crueldades diabólicas cometidas pelos papistas, mas não puderam desfrutar muito do consolo de viverem juntos. O bom prelado foi arrastado à força de sua residência episcopal, que foi imediatamente ocupada pelo Dr. Sweeney, o bispo titular de Kilmore, que celebrou a missa na igreja no domingo seguinte e depois confiscou todos os bens e efeitos pertencentes aos perseguido bispo. Logo depois disso, os papistas forçaram o Dr. Bedell, seus 2 filhos e o resto de sua família, com alguns dos chefes dos protestantes que havia protegido, a ir para um castelo em ruínas chamado Loch Walter, situado em um lago perto do mar. Ali ficou com seus companheiros algumas semanas, todos esperando dia após dia serem mortos. A maior parte deles foi despida, o que significa que, como estava numa estação fria, no mês de dezembro, e a estrutura em que estavam confinados era aberta no topo, sofreram as mais severas intempéries. Continuaram nessa situação até o dia 7 de janeiro, quando todos foram libertos. O bispo foi atenciosamente recebido na casa de Denis O'Sheridan, um membro de sua igreja a quem havia convertido à igreja da Inglaterra, mas não sobreviveu por muito tempo a essa bondade. Durante sua estadia, passou todo o seu tempo em exercícios religiosos para melhor se ajustar e preparar a si mesmo e seus desafortunados companheiros para a sua grande mudança. Pois, perpetuamente, nada além da morte certa estava diante de seus olhos. Tinha 71 anos de idade nessa época e, sendo acometido de uma intensa maleita em sua desolada e fria morada no lago, foi logo tomado por uma febre de mais perigosa natureza. Sentindo a aproximação de sua morte, a recebeu com alegria, como um dos mártires primitivos, apressando-se em busca de sua coroa de glória. Depois de ter se dirigido a seu pequeno rebanho e os exortado à paciência da forma mais terna, enquanto divisavam seus próprios últimos dias se aproximarem, depois de abençoar solenemente seu povo, sua família e seus filhos, o bispo terminou simultaneamente o curso de seu ministério e de sua vida no 7º dia de fevereiro de 1642. Seus amigos e parentes pediram ao bispo invasor permissão para enterrá-lo, que foi relutantemente concedida. O bispo, a princípio, lhes disse que o cemitério da igreja era solo sagrado e que não deveria mais ser contaminado por hereges. No entanto, a permissão foi finalmente concedida e, embora o serviço fúnebre da igreja não tenha sido usado na solenidade por medo dos papistas irlandeses, ainda assim, alguns dos melhores indivíduos que lhe dirigiam a mais alta reverência enquanto vivia, conduziram seus restos mortais até o túmulo. Nesse enterro, dispararam uma salva de tiros, gritando "Requiescat in pace ultimus aglorum", ou seja,
que o último dos ingleses descanse em paz, acrescentando que, como era um dos melhores, deveria ser o último bispo inglês a despontar entre eles. Seu conhecimento era assaz, extenso, e teria dado ao mundo uma prova ainda maior disso se tivesse publicado tudo o que escreveu. Poucos dos seus escritos foram salvos. Os papistas destruíram a maioria de seus documentos e sua biblioteca. Ele havia reunido um vasto acervo de dissertações críticas das Escrituras, todas as quais, juntamente com um grande baú cheio de manuscritos, caíram nas mãos dos irlandeses. Felizmente, seu formidável manuscrito hebraico foi preservado e agora está na biblioteca do Emmanuel College, em Oxford. No baronato de Terrouleille, os papistas, instigados pelos frades, submeteram mais de 40 protestantes ingleses, alguns dos quais, mulheres e crianças, ao duro destino de morrerem pela espada ou se afogarem no mar. Os que fizeram a segunda escolha foram forçados pelas lâminas desembainhadas de seus impiedosos perseguidores a adentrar o mar, onde, com os filhos nos braços, primeiro vadearam até a água atingir seus queixos e depois afundaram e pereceram juntos. No castelo de Glasgow, mais de 150 homens, mulheres e crianças foram todos queimados juntos, e no castelo de Monear, não menos de 100 foram mortos pelo fio da espada. Muitos também foram assassinados no castelo de Tular, entregues a Emigiri, sob a condição de receberem justa clemência. Mas assim que o desprezível vilão tomou posse do lugar, ordenou que seu séquito executasse o povo, o que foi feito imediatamente com excepcional crueldade. Muitos outros foram executados de formas horríveis e que poderiam ter sido inventadas apenas por demônios no lugar de homens. Alguns deles foram postos com o centro das costas no queixo de uma carruagem, com as pernas apoiadas no chão de um lado e os braços e a cabeça do outro. Nessa posição, um dos selvagens flagelava a infeliz vítima nas coxas, pernas, etc., enquanto o outro incitava cães furiosos que rasgavam os braços e as partes superiores de seus corpos, e dessa terrível maneira foram privados de sua existência. Um grande número deles foi preso às caudas dos cavalos, e com os animais sendo forçados a todo galope por seus cavaleiros, as miseráveis vítimas foram arrastadas até que expirassem. Outros foram pendurados em altíssimos cadafalsos, e com chamas acesas sob seus pés, findaram suas vidas, em parte por enforcamento e em parte por asfixia. Nem mesmo o sexo mais frágil escapou da menor partícula de crueldade que poderia ser projetada por seus impiedosos e furiosos perseguidores. Muitas mulheres de todas as idades foram submetidas a execuções da mais cruel natureza. Algumas, em particular, foram atadas com as costas em postes fortes, despidas acima da cintura, e os monstros desumanos cortaram seus seios direitos com tesouras, o que, é claro, as colocou sob os mais excruciantes suplícios, e foram deixadas nessa posição até que, pela perda de sangue, expiraram. Tal era a ferocidade selvagem desses bárbaros que até os nascituros foram arrancados do útero para se tornarem vítimas de sua fúria. Muitas mães infelizes foram penduradas nuas nos galhos das árvores e, após terem seus corpos cortados, seus inocentes frutos foram tirados delas e atirados nos cães e porcos. E, para aumentar o horror da cena, obrigavam o marido a ser testemunha do ato antes de serem eles próprios executados. Na cidade de Yensecat, enforcaram mais de 100 protestantes escoceses, não lhes mostrando mais misericórdia do que aos ingleses. Emigiri, indo ao castelo daquela cidade, desejou falar com o governador e, ao ser admitido, imediatamente queimou os registros do município, que lá eram mantidos. Então, exigiu 1000 libras do governador e, uma vez tendo recebido, imediatamente o obrigou a assistir à missa e a jurar que continuaria a fazê-lo.
E para completar suas horríveis barbáries, ordenou que a esposa e os filhos do governador fossem enforcados diante de seus olhos, além de chacinar pelo menos 100 habitantes. Mais de 1000 homens, mulheres e crianças foram levados em diferentes comitivas para a ponte de Portadol, que foi quebrada ao meio, e forçados a se jogarem na água, e os que tentaram chegar à costa foram golpeados na cabeça. Na mesma parte do país, pelo menos 4.000 pessoas foram afogadas em diferentes lugares. Os desumanos papistas primeiro despiam-nas, para depois as levarem como animais para o local determinado para seu extermínio. E se alguma delas, por fadiga ou enfermidade naturais, afrouxasse seu ritmo, as furavam com suas espadas e lanças, e para causar terror à multidão, matavam algumas pelo caminho. Muitos desses pobres desgraçados, quando atirados na água, tentavam salvar-se nadando até a praia, mas seus impiedosos algozes impediam que seus esforços obtivessem sucesso, disparando contra eles na água. Em um lugar, 140 ingleses, depois de percorrerem nus muitos quilômetros sob o mais severo dos climas, foram todos executados no mesmo local. Alguns foram enforcados, outros foram queimados, alguns mortos a tiros e muitos deles enterrados vivos, e tão cruéis eram seus algozes que não lhes permitiam orar antes de serem roubados de sua mísera existência. Outras comitivas eram levadas sob pretexto de salvo-conduto, que, levando isso em consideração, prosseguiam alegremente em sua jornada. Mas, quando os traiçoeiros papistas chegavam a um local conveniente, os massacravam da mais cruel maneira. 115 homens, mulheres e crianças foram conduzidas por ordem de Sir Pelin, o Neal, até a ponte de Portadal, onde todos foram forçados a entrar no rio e se afogaram. Uma mulher chamada Campbell, não encontrando nenhuma probabilidade de escapar, repentinamente agarrou um dos principais papistas em seus braços e o fez com tanta firmeza que ambos se afogaram. Em Quirimã, chacinaram 48 famílias, dentre as quais 22 foram queimadas juntas em uma casa. O restante foi enforcado, baleado ou afogado. Em Kilmore, os habitantes, que consistiam em cerca de 200 famílias, todos foram vítimas da ira dos irlandeses. Alguns deles ficaram presos ao trono até confessarem onde estava seu dinheiro, e logo após foram executados. Todo o condado era uma cena generalizada de carnificina, e muitos milhares pereceram em um curto período de tempo pela espada, fome, fogo, água e tantas outras mortes mais cruéis quanto a raiva e a malícia puderam inventar. Esses sanguinários vilões limitavam seus atos de misericórdia a eliminá-los imediatamente, mas de modo algum lhes permitiam orar. Prendiam outros em masmorras imundas, colocando pesados grilhões em suas pernas e mantendo-os lá até morrerem de fome. Em Cazel, colocaram todos os protestantes em uma masmorra repugnante, onde os mantiveram juntos, por várias semanas, no mais intenso sofrimento. Quando, por fim, foram libertos, alguns deles foram barbaramente mutilados e deixados nas estradas para perecerem. Outros foram enforcados, e alguns foram enterrados em pé no chão, com as cabeças acima da terra. E os papistas, para aumentar sua miséria, tratavam-nos com escárnio durante seus martírios. No condado de Antrim, mataram 954 protestantes em uma manhã, e depois cerca outros 1.200 naquele condado. Em uma cidade chamada Linesgare, forçaram 24 protestantes a entrar em uma casa e em seguida atearam fogo nela, queimando-os juntos, imitando seus protestos em zombaria. Entre outros atos de crueldade, pegaram 2 filhos de uma inglesa e esmagaram seus cérebros diante de seus olhos. Depois disso, lançaram ao rio,
onde se afogou. Fizeram o mesmo a muitas outras crianças, para o absoluto tormento de seus pais e para a desgraça da natureza humana. Em Kilkenny, todos os protestantes, sem exceção, foram mortos, e alguns deles de maneira tão cruel como talvez nunca antes fora imaginado. Espancaram uma inglesa com tão selvagem barbárie que mal lhe restou algum osso inteiro, após o que a jogaram em uma vala. Mas, não satisfeitos com isso, levaram sua filha, uma menina com cerca de 6 anos de idade, e depois de rasgar sua barriga, atiraram-na para sua mãe, para definhar até que perecesse. Forçaram um homem a ir à missa, depois da qual rasgaram seu corpo e assim o deixaram. Serraram outro em pedaços, cortaram a garganta de sua esposa e, depois de terem esmagado o cérebro de seu filho, uma criancinha, o atiraram aos porcos que o devoraram avidamente. Depois de cometer essas e várias outras horríveis crueldades, pegaram as cabeças de 7 protestantes, entre eles a de um piedoso ministro, e fixaram todas na cruz do mercado. Colocaram uma mordaça na boca do ministro, depois fizeram um corte em suas bochechas até as orelhas e colocaram uma folha de uma Bíblia diante de sua boca, de sua cabeça, ordenando que pregasse, pois sua boca estava larga o bastante. Fizeram várias outras coisas por puro escárnio e demonstraram uma maior satisfação por terem executado o exposto os infelizes protestantes. É impossível conceber o prazer que esses monstros tiveram ao exercerem essa sua crueldade e ao aumentarem o sofrimento daqueles que caíram em suas mãos. Quando os executavam, diziam: sua alma para o diabo. Um desses malfeitores entrou em uma casa com as mãos embebidas em sangue e se gabava de ser sangue inglês e de que sua espada tinha retalhado as peles brancas dos protestantes o máximo possível. Quando qualquer um deles matava um protestante, outros vinham e se refestelavam ao cortarem e destruírem o corpo, após o que o deixavam para ser devorado por cães. E quando matavam uma série deles, se gabavam de que o diabo estava em dívida com eles por enviarem tantas almas ao inferno. Mas não é de admirar que tratassem assim os inocentes cristãos, pois nem sequer hesitavam em cometer blasfêmias contra Deus e sua santíssima palavra. Em um lugar, queimaram 2 Bíblias protestantes e depois disseram que haviam queimado o próprio fogo do inferno. Na igreja de Poyers Court, queimaram o púlpito, os bancos, os baús e as Bíblias. Pegaram outras Bíblias e, depois de molhá-las com água suja, as jogaram contra o rosto dos protestantes, dizendo: sabemos que há mais uma boa lição. Aqui está uma excelente lição para vós. Vinde amanhã e tereis um sermão tão bom quanto este. Alguns dos protestantes foram arrastados pelos cabelos para a igreja, onde os despiram e chicotearam com extrema crueldade, dizendo-lhes, ao mesmo tempo, que se retornassem no dia seguinte, ouviriam o mesmo sermão. Em Münster, mataram vários ministros das formas mais chocantes. Um deles, em particular, despiram-no completamente e, trazendo-o diante deles, o perfuraram com espadas e dardos até que caísse morto. Em alguns lugares, arrancaram os olhos e cortaram as mãos dos protestantes, e dessa maneira os levaram aos campos para ali vagar por sua existência miserável. Obrigaram muitos jovens a empurrar seus pais idosos para um rio, onde se afogaram. Esposas foram forçadas a ajudar a enforcar seus maridos, e mães foram forçadas a cortar as gargantas de seus filhos. Em um lugar, obrigaram um jovem a matar seu pai e em seguida o enforcaram. Em outro, forçaram uma mulher a matar o marido, obrigaram o filho a matá-la e depois atiraram na cabeça dele. Em um lugar chamado Glauslau, um padre papista, junto a outros, persuadiu 40 protestantes
a se reconciliarem com a Igreja de Roma. Tão logo fizeram, alegaram agir de boa fé e, portanto, impediriam que caíssem e se tornassem hereges, enviando-os para outra vida, o que fizera, cortando imediatamente suas gargantas. No condado de Tipperary, mais de 30 protestantes, entre homens, mulheres e crianças, caíram nas mãos dos papistas que, depois de despi-los, os mataram com pedras, alabardas, espadas e outras armas. No condado de Maio, cerca de 60 protestantes, 15 dos quais eram ministros, deveriam imediatamente, mediante tratado, ser conduzidos em segurança até Galway por Edmund Burke e seus soldados. Mas esse monstro desumano, durante o trajeto, sacou sua espada, comunicando seu plano ao restante do bando, que imediatamente seguiu seu exemplo, e assassinaram todos, alguns esfaqueados, outros trespassados com lanças e vários afogados. No condado de Queen, um grande número de protestantes foi executado das formas mais revoltantes. 50 ou 60 foram colocados juntos em uma casa que foi incendiada e todos morreram em meio às chamas. Muitos foram despidos e presos a cavalos por cordas colocadas em volta de suas cinturas, sendo arrastados através de pântanos até expirarem. Alguns foram pendurados pelos pés e ganchos de tecer lã, presos em postes e deixados nessa postura miserável até que perecessem. Outros foram amarrados ao tronco de uma árvore com um galho acima. Sobre esse galho pendia um de seus braços, que sustentava a maior parte do peso do corpo, e uma das pernas era levantada e presa ao trono, enquanto a outra pendia reta. Nessa terrível e desconfortável postura, permaneciam enquanto a vida permitisse agradáveis exibições para seus sanguinários algozes. Em Glownes, 17 homens foram enterrados vivos, e um inglês, sua esposa, 5 filhos e uma criada foram enforcados juntos e depois atirados em uma vala. Penduravam muitos pelos braços em galhos de árvore, com um peso atado aos pés e outros pela cintura, postura em que os deixavam até perecerem. Vários foram enforcados em moinhos de vento, e quando ainda não estavam totalmente mortos, os bárbaros os cortavam em pedaços com sua espada. Outros, tanto homens quanto mulheres e crianças, eram cortados e mutilados em várias partes do corpo e deixados debatendo-se em seu próprio sangue para perecerem onde caíam. Uma pobre mulher foi enforcada em um cadafalso, junto a seu filho, uma criança de cerca de 12 meses, que foi enforcada com os cabelos de sua mãe e assim encerrou sua curta, mas miserável existência. No condado de Tyrone, nada menos que 300 protestantes foram afogados em um dia. Muitos outros foram enforcados, queimados e executados de outras formas. O Dr. Maxwell, reitor de Tyrone, morava naquela época próximo a Armagh e sofria muito com esses impiedosos selvagens. Em seu interrogatório feito sob julgamento perante os comissários do rei, ele declarou que os papistas irlandeses lhe deviam e que, em diversas ocasiões, haviam matado em um só lugar 12.000 protestantes que massacravam desumanamente em Glenwood durante sua fuga do condado de Armagh. Como o rio Bann não era vadiável e a ponte havia quebrado, os irlandeses ali forçaram, em momentos diferentes, um grande número de protestantes desarmados e indefesos, e com lanças e espadas lançaram com violência cerca de 1.000 ao rio, onde pereceram miseravelmente. A catedral de Armagh também não escapou da fúria daqueles bárbaros e foi maliciosamente incendiada por seus líderes e reduzida a cinzas. E para extirpar, se possível, o infeliz povo protestante que morava em Armagh ou nas proximidades, os irlandeses queimaram todas as suas casas e depois reuniram muitas centenas dessas pessoas inocentes, jovens e velhas,
sob pretexto de dar-lhes proteção e salvo-conduto até Coleirã, quando traiçoeiramente os atacaram e mataram com crueldade. As barbáries horríveis como as que pormenorizamos foram perpetradas contra os desafortunadíssimos protestantes em que todas as partes do reino, e depois, quando foi feita uma estimativa do número dos que foram martirizados para satisfazer as diabólicas almas dos papistas, ela totalizou 150.000, mas agora resta que procedamos aos detalhes que se seguiram. Esses desgraçados violentos, entusiasmando-se, tornando-se insolentes pelo sucesso, embora por métodos acompanhados por barbaridades excessivas, como talvez nunca fossem igualadas, logo se apossaram do castelo de Neury, onde as provisões e munições do rei estavam alojadas, e com pouca dificuldade tornaram-se senhores de Dundalk. Posteriormente, tomaram a cidade de Ardee, onde assassinaram todos os protestantes, e depois seguiram para Drogheda. A guarnição de Drogheda não estava em condições de aguentar um cerco, embora tantas vezes quanto os irlandeses reiterassem seus ataques, fossem vigorosamente repelidos por um número muito desigual das forças do rei e por alguns cidadãos protestantes fiéis sob Sir Henry Tichborne, o governador assistido pelo Lord Visconde Murray. O cerco a Drogheda começou no dia 30 de novembro de 1641 e foi mantido até o dia 4 de março de 1642, quando Sir Pelin O'Neal e os malfeitores irlandeses, sob seu comando, foram forçados a se retirar. Enquanto isso, 10.000 tropas foram enviadas da Escócia em auxílio dos protestantes remanescentes na Irlanda, as quais, devidamente divididas entre as partes mais importantes do reino, felizmente eclipsaram o poderio dos selvagens irlandeses, e os protestantes viveram por um tempo em tranquilidade. No reinado do rei Jaime II, os protestantes foram novamente prejudicados, pois, em um parlamento realizado em Dublin no ano de 1689, um grande número de nobres protestantes, clérigos e nobres da Irlanda foram caluniosamente acusados de alta traição. O governo do reino foi naquela época investido ao conde de Tyrconnell, um papista intolerante e um inimigo inveterado dos protestantes. Por suas ordens, eles foram novamente perseguidos em várias partes do reino. Os rendimentos da cidade de Dublin foram confiscados e a maioria da igreja se converteu em prisões. Se não fosse pela resolução e bravura incomuns das guarnições na cidade de Londonderry e na cidade de Inniskilling, não restaria sequer um lugar para refugiar os protestantes afligidos em todo o reino. Caso contrário, tudo haveria de ser entregue ao rei Jaime e ao furioso partido papista que o governava. O notável cerco de Londonderry foi iniciado no dia 18 de abril de 1689 por 20.000 papistas, a nata do exército irlandês. A cidade não estava devidamente preparada para sustentar um cerco, com os defensores consistindo em um grupo de protestantes indisciplinados e inexperientes que fugiram para lá em busca de abrigo, e meio regimento dos disciplinados soldados de Lord Montjoy, junto à maior parte dos habitantes, totalizando apenas 7.361 combatentes. Os sitiados esperavam a princípio que os seus estoques de milho e outros itens indispensáveis fossem suficientes, mas pela continuação do cerco, suas necessidades aumentaram e finalmente se tornaram tão pesadas que por um tempo considerável, antes do cerco de ser suspenso, um quartilho de cevada grossa, uma pequena quantidade de vegetais, algumas colheres de amido, com uma porção muito modesta de carne de cavalo, foi considerada a provisão de uma semana para um soldado. E foram ao longo do tempo reduzidos a tais extremos que comiam cães, gatos e ratos. Suas indigências, aumentando com o cerco,
muitos por mera fome e necessidade, definharam e adoeceram ou caíram mortos nas ruas. E é notável que quando o seu tão esperado socorro chegou da Inglaterra, estavam prestes a ser reduzidos à alternativa de ou preservar sua existência comendo uns aos outros ou tentar abrir caminho em meio aos irlandeses, que infalivelmente os destruiriam. Esses reforços foram trazidos em boa hora pelos navios Montjoy, de Derry e Fênix, de Coleraine. Quando restavam apenas 9 cavalos magros com 1 litro de refeição para cada homem, pela fome e pela fadiga da guerra, seus 7.361 combatentes foram reduzidos para 4.300, dos quais uma quarta parte se tornou incapaz de combater. Assim, como eram grandes as tragédias dos sitiados, o mesmo acontecia com os terrores e sofrimentos de seus amigos e parentes protestantes. Todos, inclusive mulheres e crianças, foram expulsos à força de um território de 48 quilômetros de diâmetro e desumanamente reduzidos à triste necessidade de permanecerem por dias e noites sem comida ou abrigo diante das muralhas da cidade, e foram expostos ao fogo contínuo tanto do exército irlandês de fora quanto ao fogo de seus aliados de dentro. Mas os reforços da Inglaterra que chegaram, felizmente encerraram seu sofrimento, e o cerco foi levantado em 31 de julho, tendo sido mantido por mais de 3 meses. Um dia antes do cerco de Londonderry ser levantado, os Inniskillers entraram em combate com uma corporação de 6.000 católicos romanos irlandeses em Newton, Butler e no castelo de Crom, dos quais quase 5.000 foram mortos. Assim, a derrota em Londonderry desmoralizou os papistas e eles desistiram de quaisquer tentativas subsequentes de perseguir os protestantes. No ano seguinte, isto é, 1690, os irlandeses pegaram em armas em favor do príncipe abdicado, o rei Jaime II, mas foram totalmente derrotados por seu sucessor, o rei Guilherme III. Esse monarca, antes de deixar o país, reduziu-os a um estado de sujeição no qual permaneceram desde então. Mas, apesar de tudo, o interesse protestante atualmente apoia-se em uma base muito mais forte do que há um século. Os irlandeses, que antigamente levavam uma vida instável e itinerante nos bosques, pântanos e montanhas e viviam por meio dos saques de seus vizinhos, eles que, pela manhã, se aproveitavam de suas vítimas e à noite dividiam os espólios, há muitos anos se tornaram tranquilos e civilizados. Provaram os doces da sociedade inglesa e as vantagens do governo civil. Negociam em nossas cidades e são empregados em nossas fábricas. São recebidos também em famílias inglesas e tratados com grande humanidade pelos protestantes.